Fabrício e eu e meu grupo vamos falar sobre a estenose tricúspide e a regurgitação pulmonar. A estenose tricúspide ela é uma condição rara que é definida pelo aumento anormal da pressão na válvula tricúspide durante um enchimento diastólico no ventrículo direito. E a regurgitação pulmonar ela é o refluxo do sangue que vaza pela válvula pulmonar cada vez que o ventrículo direito relaxa. Olá, me chamo Vitória e agora eu vou explicar um pouco sobre a fisiopatologia das doenças que estamos abordando. A fisiopatologia da válvula tricúspide e a fisiopatologia das válvulas pulmonares. Vale levar em consideração de que para entendermos a fisiopatologia das doenças, precisamos entender a fisiologia que acomete o coração em nosso corpo. Então vamos compreender um pouco sobre a fisiologia do nosso corpo. Todo sangue que sai do coração ele é sangue arterial e ele passa por vasos sanguíneos arteriais do nosso corpo, onde ele precisa ser transformado em sangue venoso para que tenha retorno ao coração. A partir do momento que haja um interrompimento ou uma constrição de algum desses vasos, pode acarretar em várias doenças, inúmeras, e uma delas são as doenças das válvulas pulmonares e tricúspides. No caso da estenose valvar, ela acontece quando os vasos eles são pequenos demais e a válvula está doente. Automaticamente, o sangue ele não passa para os pulmões, acarretando no impedimento da passagem de sangue do coração para o pulmão. Ou seja, sem sangue no pulmão, menos oxigenação, mais risco de ter problemas pulmonares. Lembrando também que isso pode levar até a morte, dependendo do caso, que deve ser tratado com urgência. Eu citei há pouco aqui o termo esternose. O termo esternose é referente à redução de um duto de passagem. Se esse duto de passagem ele está interrompido ou ele está muito estreito, a dificuldade de passagem sanguínea, tanto venoso quanto arterial, é de risco para a saúde do ser humano, pois pode levar também até a morte. O nosso coração ele é composto por 4 câmaras. A partir do momento que ocorre uma esternose da válvula tricúspide, ocorre o impedimento também da passagem sanguínea corretamente pela válvula tricúspide, onde ocorre a obstrução do fluxo sanguíneo para o ventrículo direito, que é responsável por bombear o sangue através do coração para que ele seja liberado para o corpo. A maioria dos casos referentes à estenose tricúspide é referente à febre reumática, que provém o fechamento dessas passagens, dessas válvulas, para que o sangue ele circule perfeitamente pelo corpo. Automaticamente, se o sangue ele não tem circulado pelo corpo perfeitamente, pode comprometer outros órgãos. Se há um comprometimento de passagem nessas válvulas, automaticamente há um comprometimento com os outros órgãos. Se um órgão não funciona perfeitamente, todos os outros órgãos eles também não irão funcionar. Ou seja, o corpo é ligado através de uma fisiologia, no qual devemos observar sempre sinais para que sejam evitados o quanto antes e não haja questão de óbito. Olá, me chamo Esdras Amorim da Silva e vou falar sobre a estenose tricúspide relacionada aos sinais e sintomas. Mas antes vou falar da patologia, que basicamente é uma doença valvular caracterizada pelo estreitamento da válvula tricúspide, que vai obstruir ou diminuir o fluxo sanguíneo do átrio direito para o ventrículo direito durante a fase sistólica. Os sinais e sintomas eles são precedidos ali pela hipertensão venosa sistêmica, em que o paciente ele vai apresentar fadiga excessiva, ele vai se queixar do desconforto abdominal que é gerado pela hepatomegalia. A hepatomegalia é um volume excessivo do tamanho do fígado, que vai gerar o desconforto, dor, por exemplo, a sensação de inchaço. Também vai se queixar do desconforto na região do abdômen. E esse desconforto na região do abdômen ele pode evoluir mais gravemente para uma ascite, que são náuseas, vômitos, sensação de maior peso e pressão na região do abdômen. E também edemas generalizados. Eu achei interessante retratar também sobre a insuficiência tricúspide, que é uma doença valvular caracterizada por uma falha na válvula tricúspide, em que vai haver uma falha na sua função, que é de impedir o refluxo do ventrículo direito para o átrio direito.
em que os sinais e sintomas são apresentados como palpitações, que são as fortes contrações de formas vigorosas e acentuadas do ventrículo, a presença de dispneia, e essa dispneia ela pode evoluir para uma ortopneia, e da ortopneia para uma dispneia paroxística noturna, que é o paciente, quando estiver dormindo em decúbito dorsal, ele apresentar a sensação de sufocamento, a sensação de engasgo, ou a sensação basicamente de puxar ao ar e não vir aos pulmões, em que o paciente ele se vira obrigado de ficar sentado automaticamente, de se levantar para passar essa má sensação de sufocamento. A presença também de fadiga excessiva, principalmente causada pelos esforços excessivos ou até, por exemplo, da atividade cotidiana diária. A presença ali da alteração na pressão arterial sistólica vai ser mais alta e a pressão arterial distólica ela vai ser mais baixa. A estenose pulmonar ela é basicamente dividida em leve, moderado e grave, e eu achei bastante interessante trazer sobre os sinais e sintomas relacionados à pediatria, que pelos pacientes eles terem bastante energia, ser muitas vezes bastante imperativos, ter energia a gastar, os pacientes eles vão desenvolver, por exemplo, uma falta de energia, uma dificuldade de ganhar peso, uma dificuldade em ganhar altura, vai apresentar cianose, que mais essa cianose ela é decorrente de outras alterações já cardíacas, como que essas cianoses elas são caracterizadas pela roxidão na pele. O paciente ele também vai apresentar a dificuldade em respirar, e esses sinais e sintomas eles são totalmente perceptíveis logo na área pediátrica, justamente por ser crianças que têm muitas energias a gastar, que fazem muitas atividades físicas como correr, brincar, são muitas hiperativas e são logo perceptíveis essas doenças. Olá, boa tarde, meu nome é Wallace e eu vou explicar os tratamentos das doenças valvulares. No caso da estenose tricúspide, normalmente ela não é tratada. Ela, quando é tratada, é por meio de medicamentos como diuréticos e antagonistas da aldosterona. E os métodos também prescrevem que o paciente ele tenha uma dieta com pouco sal. Em casos mais graves, quando a doença se agrava, o paciente vai apresentar quadros de insuficiência cardíaca. O que é feito para corrigir isso eles tentam dilatar a válvula por meio de um balão que é introduzido em uma das veias do coração. E em alguns casos também eles podem fazer uma troca da válvula por uma artificial. Já no caso da regurgitação pulmonar, ela é tratada basicamente só por medicamentos. Como a causa da doença normalmente são outros problemas como a hipertensão, os médicos tendem a prescrever remédios de pressão, para que a pressão do paciente abaixe e o problema com o regurgitamento pulmonar se resolva. Em pouquíssimos casos raros que é necessário uma troca de válvulas ou um reparo, pois é um caso totalmente à parte. E o tratamento fisioterapêutico é extremamente importante, principalmente na reabilitação pós-cirúrgica desses pacientes. Boa noite, me chamo Cláudio e agora nós vamos ver um pequeno resumo sobre as patologias que foram citadas. De início nós temos a estenose tricúspide. E o que seria? É quando há um estreitamento na válvula tricúspide que acaba gerando uma diminuição no fluxo sanguíneo do átrio direito para o ventrículo direito. Geralmente a causa mais comum é a febre reumática. Em seguida temos a regurgitação pulmonar. E o que seria? É quando há um refluxo sanguíneo e o sangue vaza pela válvula pulmonar de volta para o ventrículo direito. E a causa mais comum é a hipertensão pulmonar. Ambas as patologias podem ser diagnosticadas por meio do ecocardiograma. Geralmente são tratadas com medicamentos e raramente necessitam de intervenção cirúrgica.